Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Leandro Tortosa, sou CEA Ambima e coordenador do curso de administração da Universidade Católica Dom Bosco. E hoje é um encontro que nós fazemos toda terça e quinta-feira para falar um pouquinho sobre o cenário micro e macroeconômico brasileiro e qual que é o impacto disso nos nossos investimentos. Eu aproveito para dar boa noite aqui a Laísa, que sempre nos acompanha, a Suelen, que também nos acompanha, o Wesley, que está aí também, um abraço para o Wesley, e todos que vão assistir a nosso vídeo gravado, que depois vai ficar disponível no ambiente virtual da UCDB. Bom, nesse bate-papo de hoje eu quero destacar alguns pontos que chamaram a atenção no início dessa semana e qual é o impacto que nós podemos esperar disso a respeito dos nossos investimentos. Vamos começar descrevendo um pouquinho quais são os fatores de risco que nós temos na economia e que estão aparecendo nesse mercado, que estão aparecendo justamente hoje. Bom, o primeiro ponto que nós temos que destacar é o seguinte: o Banco Central do Brasil divulgou a ata do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, explicando um pouco qual era Boa noite aqui, Marcelo, também. Oh, muito bom te ver, Marcelo. Tudo de bom para você. Explicando aqui então, Marcelo e caros convidados, o porquê de ter colocado a taxa básica de juros tão baixa. Hoje, nós estamos com uma taxa Selic de 3% ao ano. É a mais baixa que nós temos na história da economia brasileira. E o interessante é que existe uma possibilidade muito grande de ter mais uma redução na taxa básica de juros, na taxa Selic. Quando você vê os votos dos diretores do Banco Central, eles primeiro eles votaram de maneira unânime pela redução da taxa, mas eles demonstraram que não sabiam de maneira adequada, incisiva, se a taxa poderia cair mais ou não. Tanto que no comunicado do Copom, lá está dizendo que existe a possibilidade de que na próxima reunião do Copom ele ainda possa cair um pouquinho mais a taxa básica de juros, talvez 0,25 ou até 0,50, dependendo do cenário. Em outras palavras, a gente está trabalhando aqui com uma taxa de juros muito baixa, de 3% ao ano, podendo cair a 2,75 ou 2,5%. Para a gente entender um pouco o que significa isso, nós temos que lembrar que quando nós temos uma inflação muito elevada, um dos remédios amargos que o Banco Central usa é a taxa básica de juros. É como se fosse uma dipirona. O cara está com uma febre alta, você dá dipirona para ele esperando que a febre reduza. Mas é bom lembrar que a dipirona não cura nenhuma doença. A dipirona só reduz a temperatura do paciente. Nós temos que atacar outros problemas relativos à saúde do paciente para tornar o paciente saudável e não ter mais nenhum problema como o que a gente está vendo na inflação alta. Então, o que os especialistas estão discutindo agora e os diretores do Banco Central não entrarem em consenso é justamente qual que é a dose mínima aceitável para esse paciente que é a economia brasileira. Será que nós reduzimos demais a taxa básica Selic? Será que nós podemos reduzir ainda mais? Que efeito isso pode trazer para a economia? E eu já digo para você o seguinte: apesar de nós nunca termos trabalhado com uma taxa básica tão baixa assim no Brasil, nós já sabemos que os efeitos são mínimos agora. Quem trabalha em banco sabe muito bem que a taxa básica de juros interfere muito pouco na concessão de crédito. Hoje, por exemplo, nós temos diversas linhas de crédito aprovadas nos bancos. São linhas aprovadas para capital de giro, linhas aprovadas para crédito, mas basicamente o que está sendo utilizado hoje, depois de muito esforço, foi a linha de capital de giro. O restante está represado nos bancos. Então os bancos estão exigindo mais garantias de quem vai recorrer ao empréstimo, os bancos estão exigindo mais certificados para as pessoas, mais segurança de que elas não vão deixar de pagar, e isso está impactando na liberação do crédito. Então o crédito existe, ele está nos bancos, mas os bancos estão usando esse dinheiro para contingência, para se proteger de um ambiente ainda pior que pode aparecer pela frente. Então a ata do Copom mostrou essa preocupação. E tem mais duas coisas importantes que estão ocultas na ata do Copom e que a gente precisa entender com bastante detalhe. A primeira delas é a seguinte: nós estamos trabalhando com uma inflação tão baixa que é possível que nós tenhamos inflação negativa. Os dados do IBGE, que mostraram o IPCA na semana passada, já mostraram uma deflação no Brasil. E é possível que a deflação ocorra no próximo trimestre também, mas que ocorra não simplesmente porque o consumo está baixo.
consumo está baixo, mas está baixo por conta da recessão. O desemprego está crescendo no Brasil. Então esse é um componente muito importante. E o outro componente é que mostra que o ambiente brasileiro não está atrativo para investimento. Quer dizer, o investidor brasileiro vai olhar a conjuntura econômica, e depois eu falo da política no Brasil, e vai dizer, para que eu vou levar dinheiro para o Brasil? Para ganhar 3%, e mesmo assim com uma inflação que pode ser mais elevada, ou seja, trabalhar com juro negativo? Eu não. Se é para ficar com juro negativo, então não vou correr risco nenhum. Vou deixar meu dinheiro nos Estados Unidos, que é o risk-free, é o ambiente sem risco no mundo inteiro, até porque eles têm a capacidade de imprimir dólares e nós não temos. Ou vai para a Suíça, ou vai para a Noruega, vai para algum outro país que tenha condições de crédito melhores que a do Brasil. Outra coisa, já que nós falamos aqui de ambiente político, um detalhe que derrubou a Bolsa no Brasil hoje foi o vídeo que o ex-ministro, né, agora ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, levou à justiça para tentar comprovar ou envolver o presidente Jair Bolsonaro com uma ingerência política, tentando fazer com que a situação se transforme num crime de responsabilidade. Eu não sei o que vai dar isso, mas é importante dizer que o mercado terminou o dia de hoje tentando avaliar quais foram os impactos desse vídeo na economia real. Uma coisa a gente pode entender que nós estamos num problema muito sério hoje, que é o problema da Covid-19. Esse problema está afetando muito fortemente os mercados no mundo inteiro. Repare que a Alemanha voltou a abrir suas portas, voltou a abrir o comércio e começou a registrar casos de Covid. Repare que depois de mais de um mês sem caso nenhum na província de Wuhan, na China, que foi o epicentro onde começou a crise da Covid, a pandemia, já foi registrado de novo caso. Repare que na Coreia do Sul, que começaram a relaxar de novo nesse final de semana, abrindo um pouquinho para o comércio, para a casa noturna, já registraram casos novamente, se não me engano, mais de 100 casos numa região de bares e casas noturnas. Então o mundo está preocupado com uma possível nova onda da Covid-19. A Inglaterra hoje já é um dos países que mais tem mortes de Covid-19. O Hospital a Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos já mostrou que passou de 40 mil casos de morte no Reino Unido. Então tudo isso vai mostrando para a gente que o ambiente está muito ruim. No Brasil, nós estamos começando a perceber que esse ambiente está piorando. Mato Grosso do Sul, a gente ainda não está vendo isso com muita clareza, por diversas condições que depois a gente pode discutir. Mas o Brasil como um todo, os grandes centros, e aí eu falo, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, até Brasília, que apesar de não ser um dos maiores casos, nós estamos observando ali um número considerável também. A gente fala de Manaus, enfim, nós estamos percebendo que o Brasil isso está começando a ficar a rotina. E estamos chegando perto agora de um crescimento mais acelerado. O impacto disso no comércio e na atividade econômica vai começar a ser sentido agora. E para você ter uma ideia, a decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros foi baseada nos dados até março. Imagina o que vem agora pela frente no próximo trimestre. A atividade econômica vai praticamente parar. O gringo olha isso e fala, não, eu prefiro não investir no Brasil porque o ambiente está muito arriscado. E uma outra coisa que é importante a gente lembrar, e aí a gente já seguindo no rumo final desse nosso bate-papo, já preparando os alunos da UCDB para que possa depois acompanhar os nossos produtos financeiros de investimento, nós estamos acompanhando que, por outro lado, nós temos uma perspectiva do desenvolvimento de vacina no mundo. O Brasil está entrando firme com universidades federais, Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, todo mundo tentando uma vacina. E tem gente pesada mundo afora que está investindo também no desenvolvimento da vacina. O mundo está acreditando que essa vacina está próxima, se bem que em termos científicos próximo pode ser algumas décadas, espero que isso não aconteça, mas os mercados reagiram com um certo ânimo no começo dessa semana e já desanimaram totalmente. A outra questão importante foi uma trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China. A China liberou uma lista com mais de 1.000 produtos com importação zero dos Estados Unidos, acalmando um pouco os ânimos do mercado, e o petróleo voltou a dar uma pequena elevada no começo dessa semana, mostrando que pode existir um pequeno reaquecimento na economia. Bom, mas de modo geral, nós estamos observando que isso ainda coloca o mundo numa instabilidade muito grande. E o Edenilson lembrou bem aqui
que existem rumores de que o Brasil pode começar a imprimir dinheiro. E a gente sabe muito bem, né, Denilson? A gente viu isso em sala de aula e a gente acompanha que isso é uma faca de dois gumes. Nesse primeiro momento, onde nós estamos com uma economia bem baixa, quando nós estamos com uma taxa de inflação que pode ser deflação, quando nós estamos com problemas na economia do modo geral, imprimir dinheiro até que não é uma má ideia. Por quê? Nesse primeiro momento, você tem um impacto na renda, você tem um impacto no consumo, dá uma pequena alta na atividade comercial, isso pode ajudar as pessoas a, pelo menos, movimentar um pouco a economia. Mas tem que ser feito de maneira muito parcimoniosa, como não foi feito na época em que os juros foram reduzidos de maneira muito artificial no Dilma II. Lembra que Lula II e Dilma I, os juros foram reduzidos de maneira adequada para estimular o consumo no Brasil. Perfeito. Mas o Dilma II usou isso daí como uma plataforma eleitoral e não deu certo, jogou a gente numa recessão mais profunda. Então você imprimir dinheiro dá um impacto aí de 1 ou 2 anos satisfatório. Depois disso, você pode gerar hiperinflação. E gerar hiperinflação é tudo aquilo que a gente não quer no Brasil. No último encontro, nós conversamos sobre a curva de juros de CDI de longo prazo. Ela está alta ainda. Isso mostra que o mercado está trabalhando com uma retomada no crescimento em algum momento, a partir do segundo trimestre vai ser ruim, mas a partir do terceiro trimestre, então metade do segundo semestre, início de 2021. Pelas nossas projeções aqui na UCDB, nós acreditamos que a partir de janeiro de 2021, se o cenário continuar como está agora, se não crescer a pandemia de coronavírus, as coisas devem retomar no Brasil. Mato Grosso do Sul até um pouco antes que isso, provavelmente entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre aqui no Brasil. Bom, como a gente sempre encerra nossos encontros e os investimentos, o que a gente pode escolher em relação a esse cenário? Importante dizer, a renda fixa está muito baixa ainda, mas é o momento de nós focarmos na liquidez. Então é o momento da gente usar a renda fixa, sobretudo produtos de CDI e o Tesouro Selic, para a gente acumular dinheiro. Para quê? Primeiro, em relação a emergências, as emergências devem surgir daqui para frente ainda. Espero que não muitas, espero que não com quem está nos assistindo, mas as emergências surgem. Precisamos ter dinheiro em carteira, precisamos ter liquidez, portanto, para honrar os compromissos, e o CDI e o Tesouro Selic são uma boa para isso. Mas para longo prazo já não vale tanto a pena, porque está rendendo muito pouco, a não ser que você consiga comprar títulos atrelados a juros de longo prazo até 2035, onde a curva de juros está mais alta. Esses títulos estão mais baratos agora, principalmente no Tesouro. Muitas pessoas perderam muita grana, é a hora de você comprar porque está mais barato, mas sabendo que você pode perder ainda mais dinheiro no preço do título. Lembrando que isso é para longo prazo. E fundos de ouro. Então, fundos de ouro, principalmente os fundos de ouro sem exposição cambial, aqueles que fazem hedge para proteção cambial, são uma boa agora, porque existe a possibilidade da crise se agravar ainda mais. Ações, também vale a pena, mas uma perspectiva de longo prazo, porque você está vendo todo dia as ações subirem e descerem numa velocidade muito elevada. Então, ou opte por ETF, que são as Exchange Traded Funds, que são fundos de ações negociados na própria Bovespa, ou fundos bancários com baixa taxa de administração, aí estamos falando em torno de 0,5% ao ano, 0,75% no máximo, ou ainda fundos de investimento imobiliário esperando uma retomada da economia, porque já caiu bastante, estão baratos, podem cair ainda mais, porque a taxa de juros está caindo, e é sempre assim, né? A taxa de juro cai, o título, o fundo imobiliário, ele pode subir nesse caso, porque é renda variável, mas nós estamos com uma economia em recessão muito forte, então eles estão caindo ainda e vão cair por um tempo. E aí com isso você faz uma proteção da sua carteira e por outro lado também você já consegue fazer algum tipo de especulação para o longo prazo. Ok? É isso. Os meus alunos de mercado de capitais hoje vão ter contato com a caderneta de poupança e vamos falar um pouquinho aqui sobre a trajetória dos imóveis no Brasil. É interessante a gente lembrar que caderneta de poupança leva a paulada de todo mundo a todo momento, né? Eu mesmo sou um grande crítico à caderneta de poupança. Mas para quem tem pouco dinheiro no mercado financeiro hoje, e pouco dinheiro, cá entre nós aqui, que os bancos não nos ouçam, mas é para quem tem menos de R$1 milhão, ou seja, quase todos os professores brasileiros, incluindo eu aqui, a gente tem que optar a caderneta de poupança se a gente não tiver tempo, conhecimento, disponibilidade e
vontade de administrar o próprio dinheiro. Se a gente tiver pouco dinheiro, mas tiver conhecimento, puder correr atrás, aí você vai ter contato com produtos financeiros de investimento que são muito melhores que a caderneta. Quem não tiver, uma boa parte da população brasileira, não tiver dinheiro e não tiver disponibilidade, etc., aí vai ter problemas muito sérios. É bom ficar na caderneta de poupança, porque com juro muito baixo é o que sobra para a gente como opção para esses investimentos. É isso aí, moçada. Então agradeço a participação de todos e todas. Lembrando que toda terça e toda quinta-feira eu faço um cenário rápido, um apanhado rápido sobre o que está acontecendo na economia e na política brasileira, qual que é o impacto disso dentro dos nossos investimentos aqui no Brasil e algumas sugestões de investimento que você pode encontrar para proteger o seu patrimônio e para você também dar uma especulada aí e melhorar a sua renda e as suas oportunidades de investimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma contribuição, são sempre muito bem-vindos em nossas lives e também vocês podem ficar à vontade para mandar um e-mail para mim no tortosa com s, @ucdb.br. Toda terça e toda quinta-feira estaremos aqui, então fiquem atentos. É sempre no horário que der, tá? Porque às vezes a gente consegue um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, mas eu sempre vou aparecer na live aqui e se prepare caso você tenha alguma dúvida para participar também. É isso aí, moçada. Obrigado, um abraço e até a próxima.